Já vamos começar a nossa live, tá bom? Política e cidadania, que a gente vai conversar sobre isso hoje. O que vem à sua cabeça quando você ouve essa palavra, né? Já vamos começar. Boa noite, boa noite. Vamos lá. Já vamos, estou tentando chamar aqui o pastor Carlos, deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo chamar o pastor Carlos, vamos ver o que a gente faz aqui. Vamos lá. Agora foi. Agora foi. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, pastor. Tudo bom? A posição tá certa no vídeo? Coloca o seu celular em pé aí, para ficar melhor. Tá, peraí. Vamos lá. Boa noite a todos. Deixa o pastor Carlos se ajeitar ali um pouquinho. Eita. Vamos lá. Tá bom? Tá. Isso, agora foi, pastor. Agora tá ótimo, show de bola. Me ouvindo bem? Ouvindo bem, graças a Deus. Boa noite, Anéia, que chegou aí. Verônica. Boa noite a todos que já estão chegando. Bem, pastor Carlos é um amigo especial, é presidente da nossa Associação Batista Caxiense. É uma alegria para nós estarmos recebendo ele hoje nessa live que onde nós vamos falar sobre política e cidadania, tá bom? Então, eu sei que quando a gente fala a palavra política, as pessoas já se arrepiam, né? A gente está vivendo um momento complicado no nosso país, de uns tempos para cá, e a gente vai falar algumas coisas sobre isso. E queria agradecer desde já ao pastor Carlos e falar para ele suas palavras iniciais aí para essa live. Pode falar para a gente aí. Pastor Márcio, graça e paz. Eu me sinto honrado, para mim é um prazer estar aqui falando ao seu público-alvo, aos seus amigos, esse grupo seleto, né? E me sinto também honrado de falar sobre um tema tão relevante, principalmente nesse tempo que nós vivemos. E a minha expectativa é que os seus amigos possam entender a importância da política e cidadania e possam também gostar aí do assunto dos nossos debates, nossa live. Que bom, que bom. O pastor Carlos, ele, não sei se ele lembra, ele estava no meu concílio em 2010, né? Ele esteve lá no meu concílio, esteve lá também. Aquele momento que a gente é apertado, né? Antes de começar o ministério pastoral, a gente tem que passar por aquela prova, né? Mas vamos lá. Então, pastor, ajuda a gente aí, né? A gente quer falar esse assunto, até porque você é autor de um livro, né? Fé, Política e Cidadania. Depois eu vou pedir para você falar sobre o seu livro. Mas eu queria que você ajudasse a gente aí, né? Falasse aí, definisse para o pessoal o que é política, o que é cidadania. Fala um pouco para a gente aí. Ô, Márcio, de uma forma assim muito simples, né? Não adianta você tentar buscar alguns termos mais difíceis para falar e exemplificar a política. Na realidade, a política é a arte de governar.
É a arte de governar uma cidade, um estado, um país, né? E o termo política vem de polis, do grego, né? Que é a questão da interação, da participação popular por assuntos populares. Então, a política, ao meu ver, né, é algo inerente na vida do ser humano, independente se ele é evangélico, se não é. Todas as pessoas, direta ou indiretamente, participam da vida política. A questão da cidadania, ela está ligada aos direitos e deveres da pessoa, como cidadão. Nós temos uma Constituição Federal e ali tem todas as regras de convivência em sociedade e, como cidadão, nós precisamos olhar para a Constituição, observar os nossos direitos e deveres e cumpri-los. Então, a cidadania vem de civitas, né? Que é a questão dos direitos e deveres, que é algo que está interligado diretamente com a política. Totalmente, né? Não dá para separar. Não tem como separar. Não, não dá. Não dá. Então, eu queria perguntar para você, na sua opinião, por que tem tanta polarização agora no nosso país nos últimos anos? O que você tem observado desse cenário nosso político? Nos últimos anos, em especial, há um tempo atrás, o pessoal não queria saber. Hoje as pessoas estão informadas, estão atentas a todas as coisas, e não era assim. Qual a sua opinião sobre esse momento que nós estamos vivendo no nosso país? Márcio, assim, a gente precisa entender que no meio cristão, e eu digo assim, no meio das igrejas batistas, vamos dizer assim, nós somos batistas, e sabemos que nós temos uma dificuldade muito maior de falar sobre a questão política. Eu não estou falando a política partidária em si, eu estou falando a essência da política. Você compra uma bala, né? Ali estão os tributos da bala. Isso tem a ver com as decisões políticas que nós não podemos ser alienados nem tampouco manipulados. O que acontece, Márcio? Essa é a minha leitura que eu faço. Existe o segmento evangélico, que é o segmento que mais cresce hoje. Então, os políticos descobriram, né, que o meio evangélico ele é muito forte. E ele pode eleger um vereador, ele pode eleger um deputado, ele pode eleger um senador, ele pode eleger um presidente, como nós vimos aí no último pleito eleitoral. Uma mobilização grande dessa questão política partidária. Então, o que acontece? Eu não creio, essa é a minha visão, na questão da figura de um salvador da pátria ou na figura de alguém institucionalizado lá como um evangélico, enfim. Eu creio que nós, como obreiros, pastores, precisamos preparar o nosso povo, não na questão da política partidária. Para votar em A, B ou C, eu acho que não podemos entrar nessa seara. Mas nós precisamos preparar o nosso povo para votar da melhor maneira possível. Não votar porque o cara é cristão, porque o cara levanta um gueto denominacional. Eu não concordo com aquela máxima que diz que crente vota em crente. Eu acho que crente tem que votar no melhor candidato, no melhor projeto. Então nós precisamos preparar o nosso povo para que ele possa ter um senso crítico desenvolvido, para que possa analisar, ver os projetos e votar de forma correta. O que acontece hoje? Essa polarização direita, esquerda, essa questão partidária que tem adentrado em nossas igrejas. Se você não é de direita, você é de esquerda. Se você não vota no Bolsonaro, você vota no Lula. E essa guerra que nós estamos vivendo hoje, até mesmo dentro das nossas igrejas. Então, eu acho que a igreja ela não pode se envolver na política partidária. Eu acho que a igreja não pode levantar a bandeira do candidato A, B ou C, pois o papel da igreja não é esse. A função da igreja é o evangelho, pregar o evangelho. Agora, nós, como cidadãos, precisamos estar preparados para votar nos melhores candidatos. Eu acho que a confusão está aí, né? Os evangélicos cristãos estão entrando numa seara da política partidária e, na realidade, estão se perdendo. Vamos ver se você concorda. Ultimamente, o que acontece? As pessoas votam, né? A gente sempre votou,
Só que, ultimamente, as pessoas estão se tornando aquele que ganha, na verdade, devoto daquele que ganhou a eleição, né? Então, fica aquela questão, olha, eu sou devoto desse, né? Porque a pessoa briga. Na verdade, você até citou direita e esquerda, só que às vezes o pessoal fica brigando por conta da pessoa, a personalidade. Sempre na história do nosso país teve essa questão realmente de ter o salvador da pátria, esse desejo de todos. Isso tem sido um grande problema, né? Você concorda com isso? É verdade, Márcio. O que acontece? O nosso povo é um povo muito sofrido, na verdade, né? As políticas públicas não funcionam. Então as pessoas querem se agarrar em alguma coisa que seja uma possibilidade de melhora. Então, o voto das pessoas, e também dos cristãos, vamos dizer assim, não é um voto analisado pelo projeto político. Está mais pelo discurso, está mais pela personalidade, é aquele político de estimação. Né? Então as pessoas agarram como um time de futebol, né? Eu sou Botafogo, eu sou Vasco, e as pessoas começam a se degradar, começam a brigar em prol da personalidade. Mas eu entendo que a política ela vai além das personalidades. Nós precisamos votar em projetos, nós precisamos entender qual é a nossa função como cidadão. Enquanto a gente não entender isso, enquanto sermos massa de manobras, a gente vai continuar sofrendo essa situação. Na sua opinião, por que você acha, você citou a questão, né, do nosso caso, né, somos pastores de igreja batista, por que você acha que tem tanto tabu, né, assim, não se falar sobre políticas, sobre orientar? Até mesmo esse ano eu tinha um desejo no coração de fazer um domingo de cidadania na igreja, até para orientar, né, o pessoal ter realmente conhecimento, e na minha visão isso é muito importante. Mas o que você acha, assim, por que tem tanto tabu nas igrejas, não se pode falar, porque é aquela máxima, né, igreja, religião, tal, a igreja e o Estado, só que as pessoas acabam confundindo e não esclarecendo, como você, na sua fala inicial, começou a dizer, não dá esclarecimento, não orienta, né, e às vezes os líderes, nós que temos essa função de fazer isso, acaba não fazendo, e o povo acaba sofrendo, o povo que acaba pagando, né? Eu entendo, Márcio, que falta conhecimento, né? Nós vivemos num governo laico. O governo laico, o Estado não tem ingerência na igreja e a igreja não tem ingerência no Estado. É uma separação das ações. Mas eu não posso pegar esse governo laico e dizer que, como pastor, como cidadão, membro de uma igreja local, eu não possa me posicionar politicamente falando. Então, eu acho que falta muito conhecimento da parte dos pastores, dos líderes, de esclarecer aos seus membros o que é política, o que é cidadania. Uma vez que, aí eu vou abrir um parênteses, alguns dos pastores e líderes não conhecem. Não sabem. E nós temos um outro extremo também. Eu falei da falta de conhecimento político, enfim, falta politizar os nossos líderes e as nossas igrejas. Outro fator, outro extremo que eu gostaria de compartilhar é a questão do pirizinho, né? É a questão de pedir ajuda. A igreja precisa de um ônibus, vai aonde? Vai no vereador. A igreja precisa disso, vai lá. Aí daqui a pouco a igreja está na mão daquele político que é inescrupuloso e deve favores a ele. Então eu entendo que a igreja não pode ter esses dois extremos, a falta de conhecimento e está na mão de alguém. A igreja precisa ser isenta disso. A igreja precisa ser uma instituição séria que ore, e os pastores precisam preparar suas ovelhas, suas membresias, para votar de forma acertada, desenvolvendo a sua cidadania. Eu fui assessor parlamentar por muitos anos, trabalhei na Câmara Municipal de Caxias, trabalhei na Alerj, e a gente pôde ver inúmeras experiências disso. Né? Pastores que não sabem a função do vereador, do deputado, do senador, do presidente, e se o pastor não conhece, a membresia vai conhecer? Não vai. Né? Se o pastor tem uma visão equivocada política, a sua igreja vai ter a mesma visão equivocada política. Olha, quantas igrejas você já viu fazer debates políticos? Poucas. Eu participei há 2 anos atrás na primeira igreja batista de Campos Elíseos, um trabalho de juventude, estava lá o doutor Rubens Teixeira, estava o doutor Silva Neto, eu fui convidado como pastor, tinha outros advogados,
Pô, foi uma tarde maravilhosa. Por que as igrejas não abrem as suas portas para trazer a comunidade, para debater algumas necessidades da comunidade? Né? Jesus foi um agente de transformação. A igreja precisa ser um agente de transformação. E muitas dessas transformações, Márcio, passa pelo viés político. E aí a gente fala assim, o cristão não deve se envolver com política. Quem disse isso? Por que disso? A igreja, a função da igreja, repito, é pregar o evangelho, não é questão de política. Mas os cidadãos dessa igreja precisam conhecer, precisam participar e precisam colaborar com a sua cidadania. Você ajudou bastante nessa próxima pergunta que a gente já começou a falar. Então, qual seria o papel da igreja, então, no cenário político nosso, no nosso país? Como que a igreja pode contribuir? Você já falou algumas coisas, mas eu vou deixar você falar um pouquinho mais, para esmiuçar bem esse tópico, né? Porque, como a gente já falou aí, tem muita confusão, e por conta dessa confusão, falta esclarecimento, e a gente tem visto que tem acontecido aí diretamente aí no nosso cenário brasileiro, em todas as esferas aí, né? Ô, Márcio, a igreja precisa ser ética. Muito bom. E precisa entender qual é a sua missão na Terra. Essa é uma parte. Então, a missão da igreja, na minha concepção, é pregar o evangelho. Ok. Mas os cidadãos que compõem essa igreja precisam ter posicionamentos, inclusive posicionamentos políticos. Márcio, eu como pastor, eu muitas vezes sou muito criticado porque eu sou militante político. Porque eu milito no meio político. E alguns vão dizer assim, mas a política todo mundo é ladrão. A política todo mundo rouba. Eu sou apolítico. A igreja tem que ser apolítica. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? E o pastor Carlos... Deixa eu só interromper. Inclusive, no anúncio que a gente fez para as mídias sociais, teve alguém que comentou lá, não, mas todo mundo rouba, por isso que eu não quero saber disso e tal. Aí eu comentei, falei, por isso que é importante a gente saber o nosso papel como cidadão, conhecer os nossos direitos, os nossos deveres também, porque só criticar se torna fácil, né? A gente ser comentarista do caos que está acontecendo, a gente vai fazer comentários para as redes sociais, isso não contribui em nada, mas a gente vai aprofundar mais um pouco, mas continua. É verdade, Márcio, quando os bons se ausentam no processo, ficam os maus. E aí esses maus tomam conta. Aí nós somos governados por eles. Não adianta você apontar o dedo, você criticar que o político é corrupto, que o político é ladrão, que a igreja não pode se envolver na política. Mas aí, Márcio, tem uma outra situação muito séria que a gente precisa falar. Em pequena escala, muitas vezes, nós fazemos a mesma coisa. Você vê lá, eu tenho pregado sobre pecado em minha igreja, e eu tenho falado, abordado, que a gatonete é pecado. Quando você furta o gato da Light, a energia da Light, isso também é pecado. Quando você não entrega um troco errado, isso também é pecado, é corrupção. Quando você está com o seu carro na rua e é abordado pelo guarda, que o seu documento não está legal, que você dá lá 50, 100 reais, isso é pecado. E tem muitos cristãos fazendo isso e não vê isso como pecado. O pecado é o político que rouba. Então, numa esfera menor, muitas vezes, nós estamos fazendo as mesmas coisas. Eu acredito que na política, na polícia, seja em qualquer lugar, precisa ter pessoas sérias, precisa ter pessoas honestas. O crente pode se envolver na política? Eu categoricamente afirmo, pode e deve. Pode e deve. Precisa ter projetos, precisa conhecer política, porque a política é o bem comum da população, do povo. Então, a igreja precisa esclarecer aos seus membros que a política não é coisa do diabo. Né? Muitas vezes nós demonizamos a política, como antigamente colocávamos como do diabo a bola de futebol, é o ovo do diabo. A bateria dentro da igreja, há 10, 15, 20 anos atrás, não podia ter. Porque não é hora hoje de encarar a política como coisa séria. Porque a política, os hospitais funcionando depende da política, Márcio.
O Estado funcionando depende da política. A segurança pública depende da política. A educação depende da política. Por que a igreja vai se ausentar da política? Olha, quando eu confeccionei esse livro, comecei a trabalhar os temas do livro, pasme o que eu vou te dizer. As referências que eu consegui, né, os apontamentos, não foram de evangélicos, foram de católicos. Aí vai lá, Robson Cavalcante, Leonardo Boff e outros católicos. Não temos referências evangélicas sobre política. Então, eu sou um dos pioneiros, principalmente aqui em Caxias, que levantei a bandeira. Olha, a gente precisa pensar na política. Não a política partidária em si, mas a essência da política. Vamos fazer debate, vamos abrir debate em nossas igrejas, vamos chamar candidatos para falar de propostas. Não vamos fazer um púlpito, né, de palanque, não. Mas vamos chamar para um debate para que o povo possa votar de forma consciente. Essa é a hora, esse é o tempo do povo entender que a política é algo sério. Bem, já que você tocou no assunto, a gente vai falar mais, aprofundar o livro daqui a pouco. Mas já que você citou o seu livro, né? O seu livro é Fé, Política e Cidadania. Com esse tema, você escreveu, lançou uma enxurrada de críticas, eu acredito, né? De repente, de pessoas, né? Ah, tá falando pastor, falando sobre isso. Por que não fala sobre outro assunto qualquer, evangélico, não sei, um cristão? Mas você já definiu, isso faz parte da vida. Tudo faz parte. A gente está vivendo problemas porque o povo tem sido destruído, espiritualmente porque falta conhecimento e também socialmente porque falta conhecimento do seu papel como cidadão. Mas queria que você falasse a sua experiência das críticas aí, alguma coisa assim em relação a isso. Ô, Márcio, assim, eu sei dividir bem as coisas. O meu papel como pastor de uma igreja local, eu não faço politicagem na minha igreja, eu nunca pedi voto para candidato A, B ou C. Eu tenho sempre procurado orientar o meu povo e já tive algumas dificuldades, sim, com o meu trabalho, mas, assim, a minha consciência que manda. Eu quero deitar no meu travesseiro e estar muito tranquilo, estar consciente. Tem um ditado que diz, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu recebo algumas críticas de colegas pastores e tudo mais, mas, assim, eu não me preocupo muito com as críticas, né? Muitas delas é ciúme, é bobeirinha, é picuinha, e eu não me atento muito para isso. Eu quero estar bem comigo mesmo, eu quero estar bem com o meu Deus. Eu nunca entrei em nada que seja errado, né? Os candidatos que eu trabalhei sempre souberam disso, não entro em nada que não seja errado, eu entro só em coisas boas, coisas de Deus, eu sou um cara extremamente honesto. Agora, a minha visão é aberta para a questão política, tá? Então, eu acho que os bons precisam conhecer o processo, os cristãos precisam ser orientados e conhecer o processo político e participar mesmo, se enganjar, e a gente precisa mudar essa história que política é do mal, que política é do diabo. Eu entendo que existem pessoas boas na política, tá? A gente não pode generalizar. Existem pessoas que trabalham muito para servir a população, e eu acredito nisso. Eu acredito num país melhor, acredito numa cidade melhor. Eu não sou utópico, eu não sou hipócrita. Eu acho que a gente precisa acreditar, orar e fazer a nossa parte. Amém. Então vamos falar um pouquinho agora sobre cidadania, né? Você falou bem, pontuou muito bem a questão da política, esclareceu bem. Se alguém tivesse dúvida, e na cidadania, eu vou te fazer umas perguntas que eu sei que está no seu livro lá, para ajudar, né? Porque, na verdade, igual você falou, às vezes é tão fácil a gente criticar. Se a gente não conhece, a gente não conhece as coisas, é muito fácil a gente ficar sentado e apontando o dedo. Olha, estão roubando, e a gente não faz a nossa parte. A gente vai se aprofundar um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre a cidadania, qual é o papel hoje, né, do cidadão brasileiro, e aí a gente engloba não somente evangélicos, de todas as religiões. Qual seria o papel de um cidadão, do indivíduo, né, nesse cenário nosso republicano, né, que é onde a gente escolhe, na verdade, os nossos governantes através do voto, Então, assim, me chama a atenção as pessoas, não votei em ciclano, não votei, ou votei nulo, ou não fui nas eleições. Então, não tem nem direito de repente, criticar, né? Como se, eu não me envolvi, mas na verdade se envolveu
porque você não votou, mas é computado, né? Então, o que você poderia falar aí? Assim, Márcio, a cidadania ela é algo muito importante e precisa estar inerente na vida da pessoa. Independente se ela é da igreja, se não é da igreja, se é cristão, não é cristão. A cidadania tem a ver com a questão dos direitos e deveres. Né? Você citou o voto aí. Né? O voto é um direito do cidadão, é um dever do cidadão. E como ele vota, é uma grande responsabilidade por parte desse cidadão. Então, esses direitos e deveres, ele precisa ser levado à risca e com responsabilidade. O que acontece? Eu participei de vários processos políticos e em tempo de pleito eleitoral, campanha eleitoral, votação, a gente vê muitos vendendo o seu voto. Aí o cara vende o voto por R$50, por R$100, aí passa 4 anos sofrendo. Esse camarada exerceu a sua cidadania? Não. Ele abdicou da sua cidadania, do seu direito. Então, muitas vezes, como cidadão também, tem um outro extremo, nós queremos cobrar só os nossos direitos. Nós temos o direito de ir e vir. Legal, a Constituição nos garante. Nós temos o direito de acesso à educação, de acesso à saúde, de acesso à segurança pública. Amém, legal, temos nossos direitos. Precisamos conhecer os nossos direitos, brigar pelos nossos direitos. Mas os nossos deveres como cidadão, será que nós estamos desenvolvendo esse direito como cidadão? A questão das ruas limpas, né? Será que você, quando chupa a sua bala e joga o papel na rua, né? Você está infringindo algo que você deveria fazer de forma diferente. Então, a questão da cidadania, ela, na realidade, denomina-se aquele que pertence a uma determinada comunidade. Então, você, nessa comunidade, você tem direitos e deveres e você precisa desenvolvê-los com transparência, com equilíbrio e com responsabilidade. E o voto é um direito conquistado. Precisamos votar e não votar de qualquer maneira. Precisamos conhecer o candidato, estudar a história dele e votar de forma correta. Temos outros direitos também, outros deveres. A questão, né, do título de eleitor, você precisa estar tudo certinho ali com o seu título de eleitor. E outras coisas mais que você precisa estar ciente para que você possa, através de você, construir uma cidade, um estado, um país melhor através do desenvolvimento da sua cidadania. Então, não é só a questão dos governantes, é um dever de todos, né? A gente melhorar o nosso estado, a nossa cidade, aqui em especial somos de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e o Brasil. Então, como diz outro, formiguinha, cada um fazendo a sua parte, cada um contribuindo da melhor maneira possível, né? Só que a gente não pode se isentar, né, ficar em cima do muro. Tem que ter um posicionamento, como você tem colocado muito bem. Queria que você, a gente daqui a pouco vai entrar no seu livro, mas eu queria que você desse uma palhinha aí sobre o que faz um vereador, o que faz um prefeito, a gente vai seguindo, tá? Deputado estadual, federal, senador, presidente, e aí o que está sempre em áudio agora, o pessoal sempre falando que é o STF. Então, queria que você falasse aí, vai subindo, né? Primeiro com o vereador e tal. Ao invés de começar com o vereador, vamos começar com o cidadão, né? Aquele que vota, quem é ele? Qual o direito dele? Você já falou, ele tem direito ao voto e a gente vai seguindo até chegar ao STF. Vamos lá. Isso, é importante, Márcio, até seguindo aqui uma base aqui do livro, falar das atribuições dos 3 poderes, né? Muito bom. As pessoas nem sabem que poderes é esse, que negócio é esse 3 poderes, e isso vai em baila porque a gente está diante de uma crise sem precedente. O Supremo Tribunal tem direito, né, de ter ingerência no Executivo, né? Eu acho que o grande debate hoje é esse. Então, você conhecer as atribuições dos 3 poderes é algo muito importante. Podemos pegar o poder executivo. Qual é a função do executivo? O executivo é exercido pelo presidente da República, é exercido pelos governadores e também pelos prefeitos, na esfera federal, estadual e municipal. O executivo, ele não faz leis, né? O executivo, ele assina lá as leis, vem do legislativo, vem das câmaras federais, estaduais e municipais,
e o presidente, ou o governador, ou o prefeito, eles promulgam essas leis, né? Ele assina essas leis. Então, o Poder Executivo, ele executa as leis, né? É bom a gente entender isso. O vereador, ele não executa, o senador não executa, os deputados não executam, enfim. E as principais atribuições do Executivo: administrar o governo, representar o Brasil no exterior, no caso do presidente da República, sancionar leis feitas e aprovadas pelo Poder Legislativo, governadores e prefeitos tomam decisões sobre construção de escolas, hospitais, creches e outros itens públicos relevantes. Essa é a função do Poder Executivo, ok? Poder Legislativo, o que faz? É o poder exercido por senadores e deputados federais, né, a nível federal, deputados distritais, né, Distrito Federal, é diferente, e deputados estaduais a nível estadual, né, e vereadores a nível municipal. A Câmara Federal é composta por representantes do povo e composta, né, e eleito pelo sistema proporcional em cada estado e no Distrito Federal. São 513 deputados, Márcio, 513 deputados federais com mandato de 4 anos. Pelo Senado, nós temos os senadores. Cada estado e distrito, né, o Distrito Federal, elegem 3 senadores. Né? É uma eleição assim proporcional. Tem anos que é 1, tem anos que entra 2, porque o tempo vai acabando, enfim. Então, assim, cada distrito, cada estado elege 3 senadores, com mandato de 8 anos, reformados de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 e 2 terços. A composição desse Senado é de 81 parlamentares. Então, na Câmara Federal são 513 deputados, senadores são 81 senadores. Principais funções e atribuições: fazer a fiscalização das medidas e ações tomadas pelo Executivo, criar e aprovar leis em benefício da população, aprovar leis através da votação feitas pelo Poder Executivo. Aí vem o Poder Judiciário, que você falou agora há pouco, que é essa confusão do STF, enfim, ok. É o poder exercido pelos magistrados nas diversas instâncias jurídicas. É o poder responsável por administrar a justiça no país, possibilitando o cumprimento de leis. Principais funções: fazer a fiscalização dos poderes executivo, legislativo, garantindo principalmente o cumprimento da Constituição. Ou seja, eles são os guardiões da Constituição Federal, ok? Aplicar e garantir o cumprimento das leis, garantir o respeito aos direitos coletivos e individuais. Então, assim, são 3 poderes que se relacionam, mas que um não tem ingerência dentro do outro, ok? E tratando do Poder Judiciário, é o poder que é guardião da Constituição Federal. Harmônicos entre si os poderes e ninguém interfere, entre aspas, no poder do outro. Né? Há uma linha aí para respeito. Cada um na sua. Cada um na sua. A gente está vivendo dias complicados em relação a isso. E, assim, isso tem gerado muita confusão. Eu vejo assim, claro, a gente falou da questão do conhecimento, apesar da polarização, eu vejo uma coisa positiva que, como nunca antes se falou na política, sempre existiu a aversão, mas as pessoas estão sempre querendo saber, olha, o que o fulano diz. Minha opinião, não sei se você discorda, mas assim, por conta dessa questão agora do Fla-Flu, que a gente já falou lá atrás, né? Eu tenho de voto desse candidato, eu tenho desse, então a gente vai brigar. E a gente tem percebido que grupo de família, independente do seu posicionamento, né? Alguém votou em A ou B, de esquerda, de direita, se colocar no grupo de família, gera briga, conflito, se colocar no Facebook, há brigas, e às vezes as pessoas começam a falar muitas coisas e a gente não chega a lugar nenhum. Tem como hoje, o povo, vamos falar do povo, de repente chegar a um senso comum em relação à agenda, né? Que eu vejo isso como muito triste da gente não ter. Você pode ter uma ideia, outro ter outra, mas vamos ter uma agenda em comum
e que aquele candidato que seria o melhor para todos possa cumprir, né, aquele programa que é o melhor para o povo. O que você acha, nesse sentido do que a gente falou agora, por que a gente não consegue ter essa, né, unir, cada cidadão colocar o seu pensamento em ordem e falar, não, vamos nos unir em prol do nosso país, porque a gente falar só de Brasília ou só dos nossos governantes, não vamos chegar a lugar nenhum. O que você tem a dizer sobre isso? Ô, Márcio, a gente tem uma dificuldade muito grande, até de forma cultural, né? Não é só essa diversidade, essa crise de pensamentos, ela não se dá somente no campo da política. É a questão do time de futebol, a questão da violência, a questão do contraditório. Nós temos uma dificuldade muito grande de respeitar as opiniões diferentes. E nós temos dificuldade cultural de conviver com o diferente. Então, assim, quando você respeita alguém que é de um time diferente que o seu, você aprende a conviver com maturidade, com equilíbrio. Isso é muito importante. Eu vou citar um exemplo aqui que não tem nada a ver com a política, mas para você entender. Eu fui convidado como representante da Associação Batista Caxiense a participar de um fórum, um debate sobre intolerância religiosa. Vários pastores foram convidados e eu fui lá na OAB de Caxias. Fui lá, rapaz, só tinha eu de pastor. Eu olhava no auditório da OAB, só tinha o pessoal das matrizes africanas. Mas eu apanhei pra caramba. Que os pastores, que as igrejas, e que os pastores... E eu deixei todo mundo falar. O delegado, um cara muito lá do Rio, que trata do tema, um cara muito inteligente. E aí eu pedi a palavra. Eu falei, olha, a gente não pode generalizar. Existem pastores e pastores, existem igrejas e igrejas, como existe também pessoas das matrizes africanas diferentes. Existem pessoas boas, pessoas não tão boas, pessoas éticas, pessoas não tão éticas, e a gente não pode generalizar. Eu sei que eu dei uma boa palavra lá, apaziguadora, que no final pediram meu telefone, a gente conversou, a gente dialogou. A gente não pode estar fechado para o diálogo. A nossa maior dificuldade é essa. Quando a gente não concorda com alguém, a gente se fecha. O embate que deveria ser no campo das ideias, ele vai para o campo pessoal. Ah, eu não gosto do pastor Carlos, porque o cara é envolvido com política, e ser envolvido com política é coisa ruim. Mas o cara não tem um trabalho de entender a nossa visão política, o que é política. Não tem esse trabalho. Já formula lá algumas ideias de preconceito e trabalha em cima disso. E o pior, passa para outros e vai passando, e outros vai formatando uma personalidade sua que você não é, na realidade. Então, assim, a gente precisa partir do princípio, Márcio, do respeito mútuo. Não é porque o fulano votou no Bolsonaro que eu votei no outro, que eu sou contra o cara. O meu embate não pode ser no campo pessoal, ele precisa ser no campo das ideias. E aí a gente foge do equilíbrio. Você acompanha as mídias, os grupos de igrejas, grupos de amigos, onde a questão dos nervos estão aflorados, porque um vota em outro, vota no outro. E hoje tá uma coisa tão ruim. Se você não concorda com alguma atitude do Bolsonaro, né, você é de esquerda. Então, se você é de esquerda, você é do Lula. Não é isso. Né? Eu não sou daquele que diz que quanto pior, melhor. Não. Eu não votei no Bolsonaro, mas eu torço pela gestão, pelo staff dele, pelo trabalho dele, todo o seu staff. Eu torço para o meu prefeito aqui. Se depender se eu votei ou não, eu torço para uma cidade melhor, para um estado melhor. Mas parece que tem uns e outros que torcem para as coisas ficar sempre ruim. Ele sempre tem razão e não abre a sua mente para um debate sadio, um debate coerente. Poxa, gente, vamos construir uma cidade melhor. Os batistas caxienses, vamos pensar numa cidade melhor, independente da polarização, independente de quem você votou, deixou de votar. Nós precisamos orar para uma cidade melhor, nós precisamos fazer a nossa parte uma cidade melhor. Os batistas não participam muito da vida pública da cidade. Eu tenho entrado em algumas situações, eu tenho procurado lá representar, mas aí a gente quer criticar algo que a gente não se aproxima. Não se aproxima. A gente tem que se aproximar. Olha,
O prefeito Washington Reis, no nosso evento, acho que você teve lá, o ano passado, em abril, no Raul Cortez, colocamos quase 600 pessoas no Teatro Raul Cortez, coisa linda, aniversário da associação. O prefeito esteve lá e viu, o povo batista está aqui, ó, está nessa cidade, o povo batista é forte, tem voz. Agora, a gente precisa trabalhar o bem comum. O bem comum não é o candidato A, B ou C. O bem comum é orar e fazer a nossa parte para que tenhamos uma cidade melhor, uma Duque de Caxias melhor. Agora, não vai ter isso, Márcio, somente na oratória, somente na hipocrisia. Não, vamos lá, igual aquele pardalzinho na floresta, né? As patinhas pro alto. E o leão passou e falou, seu Pardal, que negócio é esse? Essas patinhas pro alto. Ah, seu Pardal, eu ouvi dizer que o céu vai cair. Estou fazendo a minha parte. Mas eu posso errar por ação. Eu não vou errar por omissão. Eu boto a cara. Eu sou o que sou. Pode me criticar pela ação, nunca pela omissão. Não me vendo, não vendo meus valores, as minhas convicções. Acredito muito nas minhas convicções. Respeito outras convicções, mas eu quero construir, quero ajudar a construir uma cidade melhor. Muito bom. Eu quero que você aprofunde um pouquinho mais aí do seu livro, tá? Para a gente poder conhecer um pouco mais. Você falasse um pouquinho para quem chegou agora, tá? A gente está falando sobre política e cidadania. O pastor Carlos Alberto, presidente da nossa Associação Batista Caxiense, autor do livro Fé, Política, e Cidadania. Aí eu vou pedir para ele falar um pouquinho mais do livro dele, quem chegou agora, a importância da gente conhecer, né, isso tudo. Fala um pouquinho para a gente aí do seu livro, pastor. Eu quero, Márcio, assim, pastor Márcio, mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar falando de um tema tão gostoso, tão relevante e tão importante. Esse livro, Fé, Política e Cidadania, deixa eu mostrar aqui. Isso. Essa capa aqui. Uhum. Fé, Política e Cidadania, 3 pilares para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Esse livro surgiu, né, eu comecei a fazer um chamado fóruns políticos, fóruns de fé e política no Pilar. Eu sou um dos idealizadores do fórum. E qual era a expectativa dos fóruns? Era trazer algumas pessoas, políticos, para falar sobre a política, trazer alguns pastores, trazer alguns líderes da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, para a gente fazer uma mesa redonda e debater sobre a fé e política em nossa cidade. Então, eu pude fazer, Márcio, eu tive a alegria de fazer 3 bons fóruns, muito legais, muito legais. Alguns pastores a gente convidou, rapaz, os caras demonizavam o tema. Não, pelo amor de Deus, não quero saber disso não. Eu falei, não, peraí, não é política partidária. A gente vai debater sobre fé e política. O cristão pode participar da política? Não pode? Por que não pode? E a gente começou a falar, né? Então fizemos o primeiro fórum excelente. Tivemos 81 lideranças de Caxias. Batista tinha acho que 2 ou 3 só. A maioria da Igreja Assembleia de Deus, enfim. Mas foi um debate maravilhoso. Ficamos com gostinho de quero mais. Fizemos o segundo debate. Muito legal. Chamamos deputados, vereadores e muitos líderes. Foi muito legal. Fizemos o terceiro. Muito legal. A partir desses fóruns, Márcio, Deus me despertou. Por que não formular um livro, fazer um livro? Um livro que fale, ou que seja um manual que venha desmistificar a questão da fé, da política, da cidadania, que venha ajudar o cristão a ter um acesso, entender melhor o processo. E aí eu comecei a fazer meus apontamentos, comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a ler e tal, e tal, e tal. E aí o Dr. Silva Neto, não sei se você conhece, um dos maiores juristas aqui do Brasil, cara, gente finíssima, muito inteligente. Ele falou, eu quero fazer o prefácio do seu livro. Eu falei, opa, que honra. E ele prefaciou o meu livro. O Geni, não sei se você conhece, Geni Menezes, meu amigo Geni, quero mandar um abraço para ele, do Silva Neto também. O Geni, hoje ele é secretário de Ação Social de Caxias. É filho do saudoso pastor Jali Chaves de Menezes, baluarte aqui em Caxias. Enfim, então o Geni me ajudou. Já foi pastor aqui. Foi pastor aí, né? Isso. Foi pastor em várias igrejas de Caxias, né? Caxias, é verdade. Isso. Aí, Márcio, o Janinho me ajudou.
o doutor Daniel Eugênio, meu amigo, meu amigo. E aí nós chegamos nesse livro. O que esse livro trata? Esse livro trata disso que eu te falei, desmistificar essa questão da fé, da política e da cidadania. Eu vou citar alguns pontos importantes do livro. O significado da fé, da política, da cidadania, conceitos e definições, direitos e deveres do cidadão, o exercício da cidadania. Alguns vão dizer assim, eu sou cidadão do céu. Pô, peraí. Você vive na terra. A sua cabeça pode estar no céu, mas os seus pés estão aqui na terra. Você tem direitos e deveres. Então, esse livro trata sobre isso. Como o cristão deve exercer a sua cidadania. Jesus disse lá, dá a César o que é de César. Qual é a hermenêutica que a gente faz disso? Que precisamos cumprir com a nossa responsabilidade terrena. E aí a gente vai avançando. Será que um cristão deve se envolver na política? Para muitos, não. Para muitos, o cristão é um ser alienado que vive em outra esfera de mundo, outra dimensão, e que não deve se envolver na política. Mas eu defendo no livro que o cristão deve se envolver. Inclusive na política partidária. Se ele quer pleitear um cargo eletivo, que ele se prepare para isso. Agora, não faça a sua igreja de massa de manobra e manipulação. Né? Ele seja coerente e honesto com isso. E aí a gente avança. Na política há muita corrupção. Por isso os cristãos devem ser apolíticos. Existe alguém apolítico? É a pergunta que o livro tenta responder. Eu acredito que não. Porque a política é algo inerente na sociedade, nas pessoas. Não é possível viver em sociedade sem política. A gente defende isso. E a gente fala sobre o governo laico. O que é o governo laico? Né? É a separação do Estado, da religião, enfim. Mas o que isso implica? E aí a gente vai desenvolvendo. Desmistificando o termo ideologia política. O que é ideologia política? A gente fala sobre a questão da democracia, do analfabetismo político. Nós temos o analfabetismo secular, normal, não é verdade? E aí, mas nós temos também o analfabetismo político. Eu sou apolítico. Eu não quero saber de política. Né? Você vai ser governado por um político. Não tem outro caminho. Tem como. Então, assim, o que eu devo fazer? Então, o livro tenta responder. As atribuições, como nós citamos anteriormente aqui, as atribuições dos poderes executivo, legislativo, judiciário. Rapaz, as pessoas não sabem a função do vereador. E aí eu falo para você que alguns vereadores também não sabem. A gente vive nessa efervescência que o que vota não sabe, o que é votado também não sabe. Né? E será que a função do vereador é tampar buraco na rua? Como muitos fazem aí? Não é. E a gente precisa conhecer, saber as funções, como nós citamos aqui, os três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. A gente fala sobre as relações éticas da política. Né? A questão ética é uma questão cultural também, infelizmente. Não é só na política que tem ladrão, não é só na política que tem corrupto. Isso está, muitas vezes, empregado na sociedade que nós vivemos. Então, o que é ética na política? País forte é reflexo de um voto consciente. Será que nós desenvolvemos esse voto consciente? Pastor Carlos, te deu um probleminha aí. Vamos ver se ele volta aí, senão eu vou... Vamos lá, deixa eu ver aqui se ele vai conseguir entrar de novo. Pastor Carlos. Voltou. É porque entrou uma ligação aqui, eu já tirei. Então a gente precisa fiscalizar quem a gente votou no passado, na eleição passada. O cara está trabalhando, não está? Vamos cobrar. Esse é o papel também da cidadania, cobrar das nossas autoridades. Né? E aí a gente termina finalizando que a política é essencial para todos os grupos, inclusive os cristãos. Pastor Carlos, eu quero te agradecer, tá? A gente tem pouco tempo agora, senão vai terminar a live, tá?
A gente poderia ficar mais tempo, mas por questão do Instagram mesmo, a gente tem que ter esse controle aí, senão sai, a gente tem que abrir outro, e a gente quer aproveitar ao máximo. Eu quero te agradecer, tá? Como é que faz para adquirir o seu livro? Fala rapidinho aí pra gente, como é que a gente pode adquirir o seu livro, os seus contatos, suas redes sociais aí. Rapidinho, que eu acho que eu tenho 4 minutos. Márcio, fé, política e cidadania, 3 pilares para a construção da sociedade mais justa, fraterna e igualitária, valor R$25. Nós estamos em uma outra edição, que essa tiragem acabou toda, nós estamos aguardando aí a confecção de novos livros. Maiores informações, pode ligar para mim, 021 99284 6772, 021 99284 6772. Pode me acompanhar, Carlos dos Santos, né, no Facebook, ou Pastoreando com Palavras, que é a rádio que a gente trabalha, SBR, Sistema Brasileiro de Rádio, todas as terças e quintas, de 8 às 10, a gente está lá no programa Pastoreando com Palavras. Eu sou pastor da Segunda Igreja Batista em Pilar, aqui em Duque de Caxias, e o atual presidente também da Operosa Associação Batista Caxiense. Muito obrigado. A gente vai encerrar orando, agradecendo a Deus pela sua vida, tá bom? Muito obrigado. Amém, Márcio. Liguei, você estava numa live, eu até brinquei, né? A gente agora, pastor, a gente está em live quase o dia inteiro. Tá? Direto. É a nossa comunicação. Todos que chegaram aí também. Márcio, pelo contato, pelo carinho, tá? Pelo convite. Tá bom, muito obrigado. Vamos orar então, tá bom? Amém. Senhor, muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Carlos Alberto, esteja com a sua vida, ó Deus, com o programa na rádio, ó Deus, te agradecemos pela sua disponibilidade para estar compartilhando um pouco do seu conhecimento conosco. Abençoe a sua vida, a sua igreja, a sua família. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Forte abraço a todos. Valeu. Forte abraço, pastor. Tamo junto. Valeu, Márcio. Até a próxima. Valeu. Vai ter o 2 depois. No futuro. Tamo junto. Pode contar comigo.